Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula anunciou o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como novo chefe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar uma suposta fraude nos sistemas da Justiça Eleitoral para afiliar o presidente Lula ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso foi revelado pelo jornal O Globo. E no esporte, o técnico Dorival Júnior foi apresentado oficialmente hoje como novo técnico da seleção brasileira na sede da CBF. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Agora é oficial, habemos um novo ministro da Justiça. O presidente Lula anunciou o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, como novo chefe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai assumir o lugar de Flávio Dino, que vai virar ministro no STF. Lewandowski deixou o Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado, depois de completar 75 anos. Depois que ele saiu do STF, Lewandowski começou a trabalhar na iniciativa privada como consultor jurídico, mas agora ele volta a assumir um cargo público. Como o judiciário está em recesso, Lula disse que a nomeação de Lewandowski vai ser publicada no Diário Oficial no dia 19 de janeiro e a posse vai ser realizada em 1º de fevereiro, até para que haja uma transição entre ele e Flávio Dino, já que o novo ministro vai assumir essa cadeira no STF no dia 22 do mês que vem. Ricardo Lewandowski, ele vai chegar lá no Ministério da Justiça com carta branca de Lula para montar uma nova equipe, até porque Lewandowski é muito respeitado pela carreira jurídica que ele teve no STF, também no TSE, e até por isso, consequentemente, ele também é muito respeitado pelos políticos de Brasília. E eu falei que ele vai chegar com carta branca porque isso significa, na prática, que Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, ou seja, o braço direito de Flávio Dino, não deve ficar no cargo. Capelli ganhou um protagonismo no governo Lula porque ele esteve à frente de momentos importantes, como o 8 de janeiro, quando ele virou o interventor da segurança pública do Distrito Federal e deu conta do recado. Mas mesmo com esse currículo, Lewandowski foi convidado para ser o novo ministro da Justiça porque ele é um nome de confiança de Lula, diferente de Capelli, que é mais ligado a Flávio Dino. Até por confiar totalmente em Lewandowski, Lula deixou claro que não vai interferir nos planos do novo ministro. Eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho coisas contrárias a alguém, eu tenho, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Depois que ele foi anunciado oficialmente, o ministro Ricardo Lewandowski disse ao jornal O Globo que vai tratar a segurança pública como a sua prioridade inicial ao assumir o cargo. O futuro chefe da Justiça ainda elogiou o trabalho desempenhado pelo Flávio Dino e disse que vai atuar para dar continuidade às políticas públicas que já vinham sendo desenvolvidas, inclusive no âmbito da segurança pública. Agora, o próximo passo é montar a nova equipe do Ministério e, segundo o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, Lewandowski deve mudar quase tudo da equipe que foi montada por Flávio Dino. O único que está garantido é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E com esse futuro incerto, Ricardo Capelli, que tentava permanecer no cargo como número 2 do Ministério da Justiça,
decidiu tirar férias. A nossa comentarista de política aqui da CBN, colunista do jornal Globo, Vera Magalhães, conversou com Capelli hoje para saber se ele vai se demitir do cargo. E ao longo da programação da CBN, ela contou como é que foi essa conversa. E o que ele me disse é o seguinte: ele está realmente saindo de férias, retorna no final do mês, mas ele acha que ele retorna para fazer a transição, juntamente com o Flávio Dino, passar tudo para o Ricardo Lewandowski e sim, sair do governo. Porque ele está dizendo o seguinte, que ele foi secretário executivo esse tempo inteiro, portanto, número 2 do Ministério. Ele não fala da expectativa de permanecer no cargo, mas ela era evidente nas postagens dele, mas ele não gostaria de ficar no Ministério numa função menor do que a que ele ocupa atual. E para ficar como secretário executivo, ele considera pouquíssimo provável, principalmente porque o próprio Lewandowski já tem dito, e agora deu até uma aspa a esse respeito, de que a montagem do governo, da sua equipe será uma prerrogativa sua. Portanto, ele vai trazer alguém mais próximo a ele, com quem ele já tenha familiaridade. Então, para ficar numa função, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública ou Secretaria Nacional de Justiça, que são cargos na hierarquia abaixo da Secretaria Executiva, o Capelli demonstrou que não tem interesse, que não vê sentido em ficar. Falando em ministro, presta atenção aqui nessa história. A Secretaria-Geral da Presidência da República instaurou uma sindicância para investigar a viagem do ministro Márcio Macedo e de 3 servidores a Aracaju, em novembro do ano passado, para participar de um carnaval fora de época, o Pré-Caju. O custo dessa viagem foi de R$ 18.500. Detalhe é que o ministro Márcio Macedo é chefe da Secretaria-Geral da Presidência, ou seja, ele está abrindo um processo de investigação contra si mesmo. Outra medida que foi adotada hoje pelo ministro foi a abertura de um procedimento para os servidores devolverem os recursos públicos. Mas a Secretaria-Geral alega que o ministro Márcio Macedo viajou com dinheiro próprio em voo comercial para participar de uma agenda privada e que não houve o pagamento de diárias com dinheiro público ao ministro. Mas, no portal da Transparência, consta que foi o próprio ministro que liberou os R$ 18.500 para a viagem dos servidores. Outro detalhe curioso nessa história é que fotos desse evento foram publicadas por ele mesmo nas redes sociais, em todos os dias do Carnaval Fora de Época, que aconteceu no dia 3, 4 e 5 de novembro. O comentarista da CBN, colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, revelou que a secretária executiva, a Maria Fernanda Ramos Coelho, pediu exoneração do cargo após se recusar a aprovar essas viagens. Mas, em nota, a Secretaria-Geral diz que nunca houve uma tratativa sobre as passagens e nem diárias da viagem entre a ex-secretária e o ministro Márcio Macedo, e que a exoneração foi a pedido dela por questões pessoais. Sobre esse assunto, a nossa reportagem conversou com o procurador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano. Ele disse que o ministro também deve ser investigado pelo fato de ter pedido a liberação do dinheiro aos servidores. Tudo isso tem que ser devidamente esclarecido, quer em relação ao ministro, quer em relação aos beneficiários, porque essa é uma situação, no mínimo, desconfortável e suspeita. Essa é uma situação que fere o princípio da moralidade administrativa, né? Então é uma situação, no mínimo, desconfortável, é uma situação que parece que fica nas sombras. Ela deve ser devidamente esclarecida e quando se lida com dinheiro público, não se pode transigir minimamente, não é? Não deve haver dúvida sequer quando se lida com dinheiro público. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, fez uma representação ao TCU para que a Corte investigue essa viagem, justamente por utilizar dinheiro público. No pedido, o subprocurador-geral Lucas Furtado cita possíveis condutas que atentam contra a moralidade administrativa com o uso de verba pública para a compra de passagens. Ele ainda alerta que o caso pode configurar desvio de finalidade no uso de recursos públicos.
Outro ministro do governo que está na mira e do Ministério Público de Contas é o de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. O MP vai investigá-lo por suposta improbidade administrativa após uma reportagem do jornal O Globo revelar hoje que Silvio Costa Filho usou dinheiro da Câmara dos Deputados para abastecer carros de familiares enquanto ele estava atuando como deputado. Para o Ministério Público de Contas, houve desvio de finalidade no uso de recursos públicos. Na apresentação, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, disse que o caso demonstra lastimável apropriação do público pelo privado e pontuou que, no caso noticiado pelo Globo, não houve interesse público, e sim interesse privado do ministro e de seus familiares, que veio a ser custeado com o suado dinheiro do contribuinte, ou seja, o nosso dinheiro. Só para te situar, a cota parlamentar é usada para arcar com despesas do próprio parlamentar no exercício da função. Geralmente eles pagam, prestam conta e recebem reembolso da Câmara. E segundo o jornal O Globo, a cota parlamentar de Costa Filho foi usada para encher o tanque de veículos da mulher, do pai, do irmão e da cunhada entre abril de 2022 e agosto de 2023. A maioria dos abastecimentos foi em um posto que fica no bairro Casa Amarela, na região norte de Recife, e nos pedidos de reembolso, o gabinete do então deputado informou ter abastecido 48 veículos diferentes no mesmo posto e as notas fiscais somam R$105 mil. O cientista político Valdir Pucci disse para nossa reportagem que ainda há muita falha nas prestações de contas. Muitas das vezes há apenas uma apresentação de uma nota fiscal sem verificação, por exemplo, se aquele custo realmente foi para o exercício do mandato ou não. Porque a Bíblia é muito clara, a verba ela existe para auxiliar o parlamentar no exercício do seu mandato. Então, por exemplo, ele precisa alugar um escritório para poder ter uma base política, uma sala para receber seus correligionários, etc. Isso é um uso que pode ser feito. Mas como a gente muitas das vezes no Brasil, principalmente no parlamento, não há verificação de fato se aquele recurso foi utilizado para aquilo que está indicado na nota, é que acontece o desvio. Ao jornal O Globo, Silvio Costa Filho disse que desconhecia essas informações e atribuiu a culpa ao posto de gasolina. Outra história curiosa revelada hoje pelo jornal O Globo é que a Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar uma suposta fraude nos sistemas da Justiça Eleitoral para afiliar o presidente Lula ao PL, partido de oposição ao governo, é o atual partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, Lula aparecia como formalmente desligado do PT desde 15 de julho de 2023, data em que essa falsa filiação ao PL foi comunicada ao TSE. A reportagem do Globo soube disso e avisou o TSE, e foi então que o tribunal determinou à Polícia Federal que investigue indícios de crime no caso em que uma pessoa se faz passar pelo presidente Lula. O TSE confirmou que a senha utilizada para acessar o sistema e inserir a filiação falsa de Lula é de uma advogada do PL, o partido. O presidente desse partido, o PL, o Valdemar Costa Neto, disse para nossa reportagem que o partido vai investigar o caso internamente, mas ele acredita que alguém tentou passar pela advogada do partido. Cada dia aparece um louco com mais facilidade de trabalhar na internet. Veja bem, há 2 meses atrás, mais ou menos, o Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado do Brasil, que é do PL, ele é de Minas Gerais. Aí, quando eu chego, me chega a informação que nós temos uma firma que controla isso pra gente, que filiaram ele no PT. Eu falei, não acredito. Aí liguei pro Nicolas, tomamos providência pra advogada nossa e tal. Agora fizeram a mesma coisa com o Lula. Entendeu? Não é uma loucura. Agora temos que achar esse hacker pra puni-lo, né? Agora vamos ter que contar com a Polícia Federal, que eles têm mais estrutura para isso e tudo mais.
Só para você entender como é que funciona, a alteração da filiação partidária de qualquer político só pode ser feita pelo próprio partido do destino do filiado, mediante uma representante do interessado. A medida é feita no sistema Filia com senha pessoal. A apuração interna do TSE identificou claros indícios de falsidade ideológica no caso e descartou ataques ao sistema eletrônico ou falhas na programação. A alteração na ficha de Lula já foi desfeita e, com isso, o presidente voltou a constar como filiado ao PT, partido que ele ajudou a fundar, ao qual ele está filiado desde os anos de 1980. Agora eu vou retomar um assunto que você ouviu ontem por aqui no Panorama CBN sobre aquele caso do traficante que estava exigindo pagamentos da Prefeitura do Rio de Janeiro para liberar a construção do Parque Piedade na zona norte do Rio. Hoje a Polícia Civil identificou e pediu a prisão do traficante que exigiu o pagamento de R$500 mil para permitir a construção dessa obra pública. O traficante se chama Jean Carlos Nascimento dos Santos, que é um antigo chefe do tráfico no Morro do 18. Na manhã desta quinta-feira, policiais militares realizaram uma operação na região para tentar prender o criminoso, mas ele não foi encontrado. Caso você tenha perdido essa história, vou resumir aqui para você. Esse caso teve início na terça-feira, quando o prefeito Eduardo Paes anunciou nas redes sociais que grupos armados ameaçaram uma empreiteira. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. E hoje, em entrevista à CBN, a delegada responsável pelo caso, Carolina Cavalcante, disse que o monitoramento constante e o trabalho de inteligência permitiram a identificação rápida do criminoso. Segundo a delegada, a cobrança de taxas já é conhecida no Rio e vem sendo feita por traficantes e milicianos. Originariamente, esse tipo de taxa de segurança a ser cobrada do comércio, ela começou a ser praticada pela milícia, mas o tráfico observou que era um mercado lucrativo e hoje é público, né, que o tráfico passou a adotar práticas da milícia de cobrar taxa de segurança, de extorquir comerciantes locais, inclusive até com relação ao GatoNet, né, a gente já tem investigações em andamento sobre isso, sobre o tráfico, colocando a questão do GatoNet, impedindo as empresas de trabalharem nessas localidades. Jean Carlos Nascimento dos Santos, identificado como responsável por essa extorsão, fugiu de uma penitenciária em fevereiro do ano passado. Ele escapou com outros 2 comparsas do presídio Lemos de Brito, no complexo de Gerecinó, na zona oeste do Rio, e à época a falta de policiais penais no sistema prisional do estado do Rio foi classificada como ponto que facilitou a fuga desses 3 detentos. Segundo o sindicato que representa os policiais penais, havia somente 5 servidores de plantão para mais de 700 presos. Jean é apontado como chefe da quadrilha que realizou a tentativa de homicídio ao juiz de direito Alexandre Abraão Dias Teixeira e também da tentativa de resgate de um traficante no Fórum de Bangu, em novembro de 2013, que acabou com a morte de um policial militar e uma criança. Ele também é acusado de ordenar a execução do próprio advogado Roberto Viegas Rodrigues, de 26 anos, em 2016. O homem foi assassinado por traficantes do Morro do 18 após não conseguir tirar 2 bandidos da cadeia. Mudando de assunto, um breve alerta aqui para você. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta sobre perigo potencial das chuvas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O alerta é válido até às 10 da manhã desta sexta-feira, ou seja, amanhã. Nos 2 estados, a precipitação pode alcançar os 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora e granizo. Há riscos de interrupção no fornecimento de energia, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Na economia, o IBGE divulgou hoje o resultado da inflação oficial do país em 2023. E o resultado foi positivo, teve uma alta de 4,62%, o que significa que, apesar dessa alta, esse é o menor índice desde 2020. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que orienta a política de juros do Banco Central, era de 3,25%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o teto era de 4,75%.
2%. Então, com isso, é a primeira vez após 2 anos que a inflação encerra dentro da meta. Os números apontam que os preços no país seguiram uma trajetória de desaceleração, a chamada desinflação pelos economistas. O indicador veio perdendo força ao longo de 2022 e 2023, após uma escalada dos preços entre 2020 e 2021 em meio à pandemia. Para o professor do IBMEC Rio, Gilberto Braga, os resultados de 2023 foram influenciados principalmente pela queda nos preços dos alimentos. Tivemos, portanto, uma continuidade do que os economistas denominam de desinflação, que são aumentos de preços cada vez menores. Esse processo é um processo que se consolida em 2023. O que justifica a queda da alimentação ao longo de 2023 é justamente o fato de termos tido super safras, e aí se destacam a soja e o milho, que são muito importantes, até porque, além de serem produtos de consumo humano, eles são também matéria-prima e insumos para a produção de aves, de bovinos e de outros como ração. O grupo de alimentos e bebidas tiveram alta de 1,03% no ano. O resultado foi impactado pela queda nos preços da alimentação no domicílio, que caiu 0,52%. O destaque foi para a deflação do óleo de soja, com queda de 28%, do frango em pedaços, que teve preços reduzidos em 10,12%, e das carnes, que caíram 9,37%. Já o grupo de transportes foi responsável por puxar a inflação para cima, com uma alta de 7,14% no ano. O resultado foi impactado principalmente pela alta acumulada da gasolina, que foi de cerca de 12%. Em dezembro de 2023, a inflação acelerou e subiu 0,56%. O mês anterior havia fechado com 0,28% de alta. Todos os grupos pesquisados registraram alta em dezembro e o maior crescimento foi do grupo Alimentação e Bebidas, que subiu 1,11%. Os destaques foram para batata inglesa, com quase 20% de alta, o feijão carioca, arroz e frutas. E o alimento que mais encareceu em 2023 foi o morango. Os preços da fruta dispararam 75% em 12 meses. Em números absolutos, uma porção que custava R$ 10 passou a custar R$ 17,55. Na sequência, os alimentos que mais subiram no ano passado foram pepino, abobrinha, tangerina e cenoura. No grupo dos transportes, que foi o segundo que mais contribuiu para o índice geral, as passagens aéreas continuaram subindo e registraram uma alta de 8,87%. E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,08% aos 130.732 pontos. O dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,34%, cotado a R$ 4,87. E o euro fechou o dia valendo R$ 5,353, com uma queda de 0,23%. No noticiário internacional, claro que o caos no Equador foi o destaque de hoje. A novidade do dia é que um relatório divulgado hoje pelo governo do Equador confirma que presidiários de cartéis e de grupos criminosos ainda mantêm 178 agentes penitenciários reféns dentro dos presídios. De acordo com informações do órgão responsável pela administração das penitenciárias do país, a entrada das forças especiais tem sido impedida com intensos disparos e bombas. Hoje também as Forças Armadas do Equador informaram que 5 suspeitos da onda de violência no país, classificados como terroristas, foram mortos, 329 presos e que 41 reféns foram libertados. Esse aí é o primeiro balanço oficial sobre as operações realizadas desde o início da crise de segurança no país. Nesta quarta-feira, o número de mortos subiu para 16, depois que um incêndio provocado em uma discoteca localizada na Amazônia Equatorial matou 2 pessoas e deixou outras 9 feridas. Na capital, Quito, e na cidade de Guayaquil, há registros de explosões, tiroteios, carros queimados e sequestros de civis. Um grupo de criminosos do país que reivindica parte dos ataques, divulgou um vídeo pedindo desculpas à população e acusando o presidente Daniel Noboa pela onda de violência.
Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, a secretária de Segurança de Quito, Carolina Andrade, disse que o modelo de segurança do país falhou. Segundo ela, com o sistema de inteligência e de informação fracos, não foi possível identificar a reação de criminosos que aconteceram e geraram uma crise de segurança pública no país. Lamentavelmente, nenhuma ação imediata e rápida foi tomada. Os sistemas de informação não foram fortalecidos para terem capacidade de antecipação por parte das agências de inteligência no Equador. Ao contrário do Brasil, temos um modelo de segurança centralizado que depende do governo central. Não somos um governo federal, mas um governo central que articula ações de segurança a nível nacional. No esporte, o técnico Dorival Júnior foi apresentado oficialmente hoje como novo técnico da seleção brasileira na sede da CBF. Ele vai ser o treinador do Brasil até após a Copa de 2026. O contrato dele foi assinado ao lado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. No seu primeiro discurso, o treinador pediu que o torcedor volte a confiar na seleção. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. Os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!